Dando sequência à série onde eu falo de conceitos básicos de elétrica, básicos e fundamentais para o entendimento de temas mais complexos também, é fundamental que se entenda perfeitamente esses conceitos mais básicos para que se possa entender de maneira mais fácil alguns conceitos mais complexos. Eu vou falar hoje de corrente elétrica, ou também conhecida como amperagem. O correto é corrente elétrica. Já falei sobre tensão no vídeo anterior e nos próximos vídeos eu vou falar de resistência, de potência, frequência e vários outros conceitos também. Então, se você gosta de aprender esse tipo de coisa, se inscreve aí no canal e ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro de quando forem postados esses novos vídeos. E também, se você quer conhecer algum conceito que eu já falei, acesse a nossa playlist com esse tema, né? Eu criei uma playlist com todos os vídeos, ainda não postei todos, né? Esse é apenas o segundo, mas dependendo de quando você assistir esse vídeo, os demais já vão estar postados, então acesse essa playlist caso tenha interesse. E deixa também o like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. E falando então do tema do vídeo, que é corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? É o fluxo ordenado dos elétrons. É um fluxo de elétrons que ocorre em um condutor, num corpo, e esse fluxo é chamado de corrente elétrica. A energia elétrica é baseada nisso. O que é um fluxo de elétrons? O elétron é uma partícula que fica na camada externa. Nós temos os elétrons que são transportados, que se movimentam para gerar uma corrente elétrica. Eles estão na camada mais externa do átomo. E o átomo é a menor partícula de qualquer elemento encontrado na natureza. Então, no caso dos condutores de eletricidade, normalmente são os metais, né? O cobre, por exemplo. Pega um átomo de cobre. Um átomo de cobre vai ter camadas de elétrons, e na última camada vão ter alguns elétrons que vão ser usados vão fazer parte desse fluxo, né? Esses elétrons que estão na última camada do cobre vão se transportar de um átomo para o outro, vão circular, no caso, né? E criar uma corrente elétrica. Então, na última camada de cada átomo nós temos várias partículas, no caso, chamadas de elétrons, e esses elétrons se movimentam, passam de um átomo para o outro, e isso é chamado de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo desses elétrons. O que gera uma corrente elétrica? A tensão elétrica. Lembra que eu falei no vídeo passado dessa série, onde eu falei da tensão, que eu iria conectar os temas, né? Então, a tensão elétrica, ela é uma força que empurra os elétrons. Quando esses elétrons são empurrados, eles geram um fluxo de elétrons, e esse fluxo é chamado de corrente elétrica. Então, a tensão, ela provoca uma corrente, quando nós temos um caminho que ela pode percorrer. Então, eu tenho um circuito fechado. Se eu tiver uma tensão, que é essa força que vai empurrar os elétrons, eu vou ter uma corrente circulando também. Então, quanto maior a tensão, maior a corrente que eu vou gerar. Existem cargas que são dinâmicas, né? Elas acabam mudando, outros parâmetros acabam mudando de acordo com a tensão. Então, essa regra nem sempre é válida, de quanto maior a tensão, maior a corrente. Mas, via de regra, se eu aumento a tensão, eu aumento também a corrente, já que eu vou ter mais força empurrando, eu vou ter também mais fluxo de elétrons. E usando aquela mesma analogia do vídeo passado da caixa d'água, de um sistema hidráulico, né, uma instalação hidráulica, a tensão era a pressão, né, que a pressão é justamente o que vai empurrar um fluxo de água. E no caso da corrente elétrica, é como se fosse a velocidade da água nos canos. Então, se eu tenho mais corrente, quer dizer que eu tenho mais velocidade nos canos. Se eu tenho mais pressão, eu vou gerar um fluxo de água com mais velocidade, e a mesma coisa acontece com a tensão. Se eu tenho mais tensão, eu vou ter também mais corrente elétrica, eu vou ter um fluxo maior de corrente elétrica por um condutor, por uma carga, enfim, seja lá por onde que essa corrente estiver passando. Esse é um conceito muito importante. Então, se eu tenho o mesmo cano, se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar também a velocidade da água nesse cano. Aumenta a pressão, aumenta a velocidade da água, mantendo o mesmo cano, né? A mesma coisa acontece na elétrica. Se eu aumentar a tensão, com a mesma carga, eu vou aumentar também a corrente. Via de regra, é dessa forma. E a corrente, também chamada de amperagem, né, de forma equivocada, o correto é corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é medida em amperes, ou ainda miliamperes,
ou quiloamperes, né? Por exemplo, quando você vai dimensionar um DPS, a medida é Ka, então um dos parâmetros, né? Que é a capacidade dele. Ou um disjuntor também, a capacidade de interrupção do disjuntor pode ser de 3K, de 5K, 6K, no caso dos disjuntores de caixa moldada, valores muito maiores. Esse Ka é quiloamperes, é 1000 amperes. Então, a medida de corrente é amperes, mas eu posso utilizar as variações. Quiloamperes, quando está multiplicado por 1000, ou miliamperes, quando é uma fração de 1000, né? Se eu pegar 1000 miliamperes, eu tenho 1 ampere. Então, miliampere é uma parte de 1000 de 1 ampere. Acredito que com essa explicação tenha ficado um pouco mais fácil o entendimento. Agora vocês já sabem que a tensão é a força que empurra os elétrons, a corrente é o fluxo desses elétrons através de um condutor, de uma carga, seja lá qual for o corpo que estiver conduzindo essa corrente. E na próxima aula eu vou falar da resistência, que também é um conceito muito importante. Então se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações e se gostou, se aprendeu alguma coisa, por favor deixa o like que isso vai nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal.